Vamos fazer uma revisãozinha do que nós já vimos aqui, né? Nós falamos sobre a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, fizemos até uma atividade sobre isso, vocês fizeram uma investigação de acidente. Falamos na outra aula sobre os riscos ambientais, que são os agentes, né, presentes nos ambientes de trabalho aí, que são capazes de afetar o trabalhador. Tá? Então nós falamos um pouco sobre os riscos ambientais, falamos, né, sobre cada um deles, sobre os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então, se quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha na última aula aí. Sobre os fatores de influência, sobre a natureza, concentração, intensidade, tempo de exposição, sensibilidade individual, as vias de ingresso, pode ser respiratória, cutânea, via pele ou digestiva. Falamos das medidas de controle, das técnicas, através do uso de EPC e EPI, tá? Que o EPC ele visa neutralizar os riscos ou até eliminar, e o EPI evita ou diminui a lesão. Falamos sobre aí também, né, as formas de controle médica, através dos exames, né, dos exames de rotina que são feitos, os exames de sangue, exame de audiometria e assim por diante. Tá? Também sobre as medidas de controle do risco administrativa, que são ações que a gente consegue contornar através de troca de turno, troca de revezamento e assim por diante. E as educativas, tá? Que são através dos programas educacionais, palestras, cursos, treinamentos, TDS e assim por diante. Falamos, né, ainda falando dos riscos ambientais, a NR9, só uma curiosidade aí, tá? Ela considera como risco ambiental agente físico, químico e biológico. Os agentes ali de risco ergonômico, eles estão lá na NR17. E os riscos de acidentes, eles são tratados na NR12 e na NR10. Uma fala em segurança de máquina, outra fala em segurança de eletricidade. Agora a gente vai falar um pouco sobre o mapa de risco e como a gente elaborar isso aí. Lembra que na última aula a gente falou que o mapa de risco é uma atribuição aí da CIPA, quem tem que fazer é a CIPA, e o mapa de risco ele vai demonstrar para a gente de uma forma clara, objetiva, dos riscos a que nós estamos expostos aqui na empresa, tá? E na verdade ele é feito como um mapa mesmo, tá? Então é um negócio bem legal, a gente vai fazer até uma atividade para poder entender melhor isso aí. E como que a gente vai fazer a elaboração do mapa de risco? A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o processo de trabalho no local analisado. Então, a primeira coisa que você precisa entender é como que funciona esse setor. Como é que é o processo de trabalho? Onde é que a peça entra? Onde é que a peça sai? Por onde ela passa? Né? Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho? Então, a gente precisa ter e analisar essas informações aí. Tá? Então, primeiro passo é entender como que é o processo, como é que trabalha aquilo ali, como é que é feito esse processo de trabalho, qual é aquele setor, né? Eu estou num setor, a peça passa por esse setor, qual é o próximo setor que ela vai? Então, você tem que analisar esse ambiente, analisar todo esse processo de trabalho, entender como funciona, independente do risco ainda, né? Então, o primeiro passo é entender esse processo de trabalho aí. O segundo passo é identificar daí em si os riscos nessa tarefa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Sil. Você vai lá no setor de granalha, tá? Como é que é o processo de trabalho do setor da granalha? Bom, as plaquetas chegam lá do fornecedor, toda suja, enferrujada, tal. Elas são separadas, são colocadas numa cesta que vão para dentro de uma máquina. Essa máquina ela vai fazer a limpeza da peça. Terminou essa limpeza, o operador retira essas peças, disponibiliza num tambor, que depois o processo dele está finalizado. Depois disso, daí vai lá para o setor de cola. Então, o setor de granada ele tem a função de limpar as peças. Tá? Então, isso é o processo de trabalho deles. Mas como que eles fazem esse trabalho? Como é que ele pega a peça? Como é que ele separa? Como é que ele põe na máquina? A gente tem que analisar tudo isso aí. Tá?
Legal, identifiquei o processo, já vi como é que faz. Aí eu preciso identificar o risco dessa tarefa. Quais são os riscos que tem presente lá? Bom, quando ele põe na máquina, por exemplo, tem a granalha. O que é granalha? O que é uma granalha? Ele é um pó de ferro que vai limpar a peça. Então ali você já tem um risco químico, certo? Ele tem um desengraxante lá. O desengraxante é um produto químico. Então você já sabe que você já tem um risco químico lá. Você tem a poeira do ambiente e do trabalho. É um risco químico. Tá? Então você já identificou que você tem um risco químico. Ah, existe risco de acidente também, por exemplo? Existe. Né? Aí, por quê? Porque tem uma máquina. Essa máquina tem segurança, ela tem proteção, a gente tem que analisar isso aí. Existe risco físico lá? Existe calor? Existe umidade? Existe radiação? Existe vibração? Bom, sabe que lá tem ruído. Então, ruído já é um risco físico. Nós temos que mencionar isso aí também. Existe risco ergonômico lá? Pô, existe, porque ele tem que carregar peças. As peças são pesadas, ele tem que carregar tambor. Então, você tem um risco também ergonômico lá, tá? Existe risco biológico lá? Tem fungos, bactérias, né? Pode ser que tenha, mas não o suficiente para causar um problema na saúde do trabalhador. Então lá não teria um risco biológico, mas um físico, um químico e risco de acidente lá vai ter. Então a gente precisa identificar quais são os riscos existentes na tarefa. Legal. Terceiro passo, existe alguma medida preventiva lá? Né? Lembra, aqui vocês vão ter que marcar o EPC e o EPI. Existe EPC? Ah, existe. Quais são os EPCs que tem lá? Ah, lá tem extintor, por exemplo. Pô, legal, então se tiver incêndio tem extintor. Ah, lá o pessoal usa EPI, ele usa protetor auricular, usa luvas, usa máscara. Pô, então tem que marcar isso aí também, legal. Então você já vai identificar o que você tem de prevenção de acidentes, prevenção de doenças ocupacionais dentro daquele setor. Legal. Feito isso, já identificou então o processo, identificou quais são os riscos e as medidas preventivas. Agora a gente vai ter que elaborar o mapa de risco, aí utilizando o layout. É o quarto passo aqui. Ah, mas eu não tenho o layout de lá, eu não sei, nunca fizeram. Não tem problema, a gente vai ter que usar a nossa imaginação. Como é que é o setor? Você vai ter que fazer nem que seja na mão. Você vai desenhar lá, o setor ele é um retângulo, o setor. Você vai desenhar um retângulo e colocar onde está cada máquina, mesmo que seja sem escala. Você vai colocar, aqui fica a máquina 1, máquina 2, máquina 3. Tá? E aí você vai fazer o mapa. Você vai fazer esse mapa nem que seja na mão, mas tem que ter. Lógico, se a empresa tiver já o desenho pronto, tal, fica muito mais fácil. Mas se no caso não tiver, a gente vai usar a imaginação e fazer esse desenho. Tá? Então esses são os 4 passos aí para a gente conseguir elaborar um mapa de risco aí. Então, como a gente falou, identificar, aqui a gente vai olhar passo a passo agora como fazer isso, identificar o processo de trabalho no local analisado. Então, aquilo que a gente já falou, conhecer detalhamento que a empresa fabrica, entrega, comercializa, com atividade, e aí a gente vai detalhar no ambiente de trabalho o número de trabalhador em cada setor, sexo, instrumentos, ferramentas, produtos. Quanto mais informação você conseguir obter, melhor para você desenvolver o seu mapa de risco aí. E aí a forma como são desenvolvidas as atividades. Quais são os movimentos que o trabalhador tem que fazer? Ele trabalha sentado, é de pé, é quente, frio, ventilado, né? Todas essas informações reunidas, ela vai te ajudar a fazer a elaboração aí do mapa de risco. Nós precisamos identificar os riscos existentes na tarefa, como a gente falou. Quando a gente fala na identificação, são os riscos que nós mencionamos, os físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. Tá? Então, pode ser que um determinado setor, um determinado processo, não tenha alguns riscos, né? Ou pode ser que tenha todos. Né? Então, a gente tem que analisar isso aí muito bem. Identificar as medidas preventivas existentes. Aquilo que nós falamos, a questão do EPI e do EPC. O que é o EPC, o que é o EPI? Nós precisamos identificar isso. Lembrando, né, EPC, a gente vai ter alguns tipos de equipamento de proteção coletiva, né, que a gente vai ter lá. Extintor é um EPC, placas de sinalização, se você tem área identificada no chão certinho, com cone, com fita,
né? Isso são equipamentos de proteção coletiva, as proteções de máquina, né? Então, isso são proteções coletivas. E o EPI é individual. O que, que ele usa lá? Ah, ele usa botina, ele usa uniforme, ele usa protoauricular, ele usa óculos, ele usa máscara, ele usa roupão diferente, sei lá. Então, você tem que identificar quais são os EPIs que estão envolvidos aí. E aí, quando a gente vai falar do layout, então o primeiro passo é você ter o layout da empresa. Se não tem o layout, que a gente falou, vai ter que usar a imaginação, o poder da percepção. Então aqui a gente tem um exemplo. Isso aqui parece que é uma loja, sei lá, de repente, né? Então você vai ter que identificar, ó, a loja é desse jeito, ela tem esse tamanho, que fica os provadores, mesa tal, tal, e você vai ter que fazer um desenho aí, né, para entender como é que é o layout desse empreendimento que você está aí. Lembrando que você pode fazer um mapa de risco só daquele setor, da empresa inteira, só de um processo de trabalho, mas o ideal é que seja feito por setor, tá? E aí, uma coisa importante que é usado no mapa de risco é a questão das cores, tá? Ela representa os riscos nos ambientes